cuidado com a sua casa, cuidado. Com os palavrões. Os palavrões, eles têm um poder de abrir vários portais do mal. Jogos de videogames com pistolas que matam aqui, matam lá, também tem abertura desses portais do mal. Filmes de terror também tem uma abertura do portal do mal. Filmes pornográficos também tem essa energia de portal pesado. Então é vigiar e orar e tomar. Não, a gente não precisa virar Buda, mas a gente precisa vigiar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, tá? Eu vou ler um pouquinho aqui o que vocês estão escrevendo. Verdade, no meu trabalho tá tenso, está sinistro. Usar a turmalina negra pode ajudar. Nossa, gente, é que aqui não dá para eu mostrar direito, mas nós temos turmalina negra praticamente na sala inteira, escondida aqui debaixo dessas almofadas. Então a gente pega os 4 cantos, tá? A gente usa água com turmalina negra também. Ele é muito importante. Infelizmente não ouço nada. As pessoas que não estão ouvindo, vocês estão falando com elas? Sim, tá, gente, está tendo aqui 2 pessoas responsáveis que estão falando com vocês, tá? Quem não está ouvindo. Bom, também não vai adiantar. Se vocês não estão me ouvindo, vocês não vão ouvir. Japamala ajuda, quero comprar turmalina negra contigo. Aqui no Instituto está R$10, tá? A pedra. Vocês podem pesquisar, a nossa, claro que é verdadeira, e a gente também entrega pelo correio se alguém precisar. É só entrar em contato no celular, no WhatsApp, que a gente passa o telefone para entrega. Quando a gente tampa o umbigo, bloqueia a entrada de energia positiva também? Não, somente a energia negativa, tá? Então, pode usar tampando o umbigo, que é muito bom. Água com alecrim também ajuda a limpar? Sim, foi o áudio que eu fiz, ajuda bastante. Estou com dores no corpo todo, vou fazer aquele creme com turmalina negra que você falou no vídeo. A conexão está caindo. Oba, estou muito tensa. Aqui está tudo perfeito. Em caso os nervos estão à flor da pele, eu também estava nervosa, mas agora que você falou, fiquei mais tranquila, achei que era comigo. Dá para mostrar a turmalina, depois no final eu já mostro a turmalina para vocês, tá? E hoje nós vamos, muita gente fez semana passada, e nós vamos continuar com esse estudo tão maravilhoso dos arquétipos, e o financeiro, e o que eu gostaria, assim, que a gente tivesse, como se fosse, por exemplo, esse curso que nós estamos dando hoje, ele é um curso para expansão da sua consciência. E depois nós vamos meditar. E muita gente dorme na meditação e depois escreve chateado que dormiu. Quando nós dormimos na meditação, pode ser uma resistência, mas também pode ser um trauma muito grande que, se você entrar na sua conexão, você não vai aguentar. E a espiritualidade, ela é muito inteligente. Então, o que a espiritualidade ela faz? Ela faz você adormecer para, no desdobramento, te levar para uma outra dimensão, para tratar você. E assim que acaba a meditação, você desperta, porque eles mesmos vão acordar vocês. Então não se preocupe, teve gente que falou que a minha voz irritou muito e gosta da minha voz, mas a minha voz ficou insuportável. Vamos supor que na infância alguém te maltratou,
ou a sua mãe, que tem uma voz talvez parecida, uma avó, uma professora, uma tia da escola, uma tia da merenda, seja o que for. Naquele momento zen, o seu inconsciente vai fazer essa ativação. E isso vai te irritar, porque na verdade você não está irritada comigo, você está irritada com alguma coisa lá que o seu inconsciente lembrou e está limpando. Então fique tranquilo. Se você se irritar comigo, se você, qualquer sentimento que você tiver, pode falar, não vou ficar chateada, porque eu sei que isso são gatilhos. E gatilhos é fogo. Às vezes você está fazendo uma meditação, você acabou de fazer xixi e dá vontade de você ir no banheiro. Você fala assim, não tomei água, é limpeza, dá dor de barriga, é limpeza, você não dorme depois, é limpeza. São as famosas catarses, e as catarses, elas servem para expandir a consciência de nós. Entendeu? Então, tudo que acontece na meditação está certo. Todos os sentimentos positivos, negativos, choros, está certo. Mas o que eu peço também para vocês, por isso que a gente cobra um preço justo, R$35 em 2 horas, para que vocês não fiquem só nessa meditação. Vocês façam isso, porque cada meditação vai limpar uma camada que você não consegue limpar, que você não consegue ver com seus olhos. E depois de um tempo, você vai chegar à sua expansão de consciência. Quando você chega na sua expansão, você consegue ir para outra dimensão. Então, você já vai para uma quinta, você já vai para uma sétima. E nesse momento, você já começa a receber as informações do que você tem que fazer. E você precisa entrar no seu templo sagrado para isso. E a meditação, ela vicia, porque a melhora, ela é muito grande, a limpeza, ela é muito grande, a cura, ela é muito grande. Por exemplo, eu tenho uma certa vaidade das olheiras, né? E eu faço um tratamento para tirar essas olheiras. E ontem eu estava com dor, porque tinha feito o tratamento. E eu só deitei na meditação, fiz a meditação, coloquei a cromoterapia e acordei super bem. Então, a própria espiritualidade, ela cuida de você no momento que você deixa cuidar. Sabe aquela coisa, eu tô indo no médico tirar sangue, você está indo lá tirar sangue. Então, nesse momento, o sangue é tirado. Aí, estou indo no dentista. Mas como que seus dentes se curam? A mesma coisa, para falar com Deus, para você sentir essa centelha, você precisa ir meditar. Se você não tem o hábito de meditar, você fica num degrau muito baixo ainda, não dá para saltar. E eu acho interessante que eu conheço muitas pessoas de escolas secretas que entendem muito, mas não sentem nada, porque não meditam. Então, de repente, a pessoa, ela começa a falar, e o que ela aprendeu na vida dela? O que te acrescenta esse ensinamento? O que você coloca em prática nas horas que você mais precisa? Na verdade, só tem a teoria, mas aquela coisa da prática, aquela coisa da imersão, não tem. Então, acaba sabendo muito da matéria, mas não sabe muito do espírito, que é o que é mais importante nessa evolução, porque a gente está aqui de passagem. E agora a espiritualidade está acelerando as pessoas de luz, que eu não me considero uma, mas eu me considero uma funcionária, digamos assim, que eu tenho muitos erros, a espalhar esses conhecimentos, porque muita gente fica com medo, mas como que essa separação não é igual ao Apocalipse? Tá tudo certo, né, pessoal? Gratidão. Pessoal, agora vamos esqueci o que eu tava falando. Tava falando da separação, né? Muita gente fica perguntando, mas como essa separação? Mas como é isso? Como é aquilo? Eu não acredito que vai vir um planeta e vai acabar com tudo e todo mundo vai morrer. E eu não acredito que Jesus vai voltar e ali vai ter o julgamento.
Eu acredito que nós vamos morrer de uma forma natural na sua hora. Uns são 60, outros 80, 100, 110, sei lá, hoje, amanhã, não sei. Mas aí vai ter um processo já, porque essa é a última chance de todos, tanto minha quanto a sua. Então, se você passou no processo de ser bom, tá? Tirem isso da cabeça. Ai, tem que ser muito perfeito, tem que ser monge. Não, você só tem que ser bom, você tem que ser justo. Se você é uma pessoa justa, você é perfeita, então tá tudo certo. E você vai nascer num planeta, num lugar, ou até mesmo aqui, que eu acredito que seja aqui. Posso estar errada, depois a gente conversa quando acontecer se eu estava errada ou não. E eu acredito assim, se for aqui, que eu acredito que é aqui, não vai ter mais, você fala qual língua? Não, você vai falar a mesma coisa, todo mundo vai entender, vai ter o mesmo idioma, não vai existir mais as cores, digamos assim, não vai existir mais negro, não vai ser mais negro, porque não existe negro, você está negro. Eu não sou branca, eu estou branca, entende? Não existe japonês, ele está japonês. Então, tudo isso é para a gente aprender a amar as diferenças. Se você é uma pessoa preconceituosa, você não é gay, você está gay, entende? Se você é uma pessoa que não entende essas diferenças, se você é uma pessoa que não respeita as religiões, você é uma pessoa que não tem como nascer aqui, nesse planeta perfeito. E aqui nós vamos voltar com uma inteligência master, como era em Atlantis. Tanto é que nós falamos bastante na semana passada. Aonde você vai ter um poder do vril, aonde você vai ter o seu carro de uma nave espacial, pode ser uma conversa de viagem, mas é real, vai ser tudo possível. Aonde você vai conseguir ir para vários mundos em segundos. E se você pesquisar, eu não vou dar fonte, mas se você pesquisar, você acha. Já existe uma máquina de experimentos que já faz essas viagens em outras dimensões. Só que não sabem direito como funcionar, entende? Então já conseguiram que faça esse desdobramento, esse deslocamento, mas falta um pouco mais de energia. E eles vão descobrir que essa energia é tirada da quântica. Então, em breve... pode ser em breve, 50 anos, não sei, pode ser 30, mas em breve a gente vai fazer isso muito fácil, como o Einstein já falava, buraco negro, várias dimensões de uma só, paralelas dimensionais. Então isso vai estar acontecendo. Aí se você não quiser ser bom, se você não quiser ser uma pessoa justa, né? Aí você vai para um lugar bem negativo, que você vai começar tudo de novo. Então, você vai descobrir o fogo, você vai ter que morar em oca, você vai ser comido por um tigre, ou é você ou ele, e aí ela, mulher do céu, lavar roupa no rio. Gente, só isso já me dá muita vontade de ser elevada, porque você imagina ficar lá, né, esfregando no rio, batendo roupa, eu tô fora. Então, é melhor a gente ser bom, porque ser bom é bom. Então, vai ter essa separação muito forte. Então, nesse momento que a internet veio para nos beneficiar, para estreitar os laços, estreitar os mundos, para a gente estar amaranhado. Então, tem gente aqui do Japão agora, dos Estados Unidos, da rua de cima, da rua de baixo, e ao mesmo tempo parece que tudo está aqui, na mesma rede, no mesmo celular. Porque nesse momento que veio a internet, a espiritualidade nos deu para entender que todos somos um. Então, uma notícia que acontece agora, acontece no mundo todo. Hoje em dia, aqueles repórter não precisa se cansar para ficar caçando notícia. Em um segundo já chega alguma notícia para ele. Então, é tudo muito rápido. Então, só que a internet ela já existia desde Atlantis. Se eu te falar que várias pirâmides do Egito têm um sinal de Wi-Fi, você acredita? É só pesquisar. Então, a internet já existiu, só que a gente não merecia usar essa tecnologia.
pode ver os barracos que acontecem, as mentiras, os xingamentos, a falta de respeito pela internet. Também tem um lado negativo. Então a gente tem que vigiar, tá? Estou passando bem por esse mês, mas vejo outras pessoas estão pilhadas. Louva a Deus por sua vida. Pessoa que ainda tiver acesso à quântica. Gratidão por estar aqui. Lavar roupa não mesmo, gente. A Terra vai passar, o planeta prova expiações, acredito nisso. Me convenceu a lavar roupa no Rio, ninguém merece. Que Shirley, depois da sua aula de semana passada, sonhei voando, atravessando parede, como se tivesse poderes. Sim, você tem, você só relembrou. Então, como vocês gostam de Atlantes, eu trouxe alguns ensinamentos para vocês. Eu não estou fugindo do foco, tem a ver com os arquétipos, tá? Segredos egípcios para a cura. Nós temos uma reprogramação para limpar o medo. E é muito interessante. Você sabia que eu e você, todo mundo, nós temos 4 medos básicos instalados no nosso inconsciente, que são arquétipos negativos. São crenças negativas para a gente aprender a trabalhar eles, porque se a gente aprender a trabalhar eles, nós vamos ter tudo na vida. E desde Atlantes e no Antigo Egito sabia desses ensinamentos, tá? E fazia um trabalho muito forte com essas pessoas para reprogramar elas, tirarem esses arquétipos negativos, tirarem essas crenças negativas para todos expandirem. Bom, então vamos lá. 4 medos básicos. Agora eu peço para vocês pararem de escrever perguntas, só se alguém tiver com problema de som, para continuar escrevendo, porque agora eu só vou olhar para a câmera, tá? Tá tudo bem? Tudo certinho? Tá. Então vamos lá. 4 medos básicos. Medo de enfrentar. Esse medo de enfrentar atrapalha muita gente. Como assim? Tem gente que não vai trabalhar, tem gente que não vai para a primeira entrevista, tem pessoas que têm medo de falar, tem timidez, às vezes está gostando de na adolescência, de alguma menina, tem vergonha de chegar, e a menina também tem vergonha de falar. Não são todas as pessoas, mas o medo de enfrentar, ele é algo que te limita. Fala você, inventa uma desculpa, fala você. E o medo de enfrentar, ele te limita a ganhar dinheiro. Então, para você ganhar o seu dinheiro, para você ter a sua independência, você precisa enfrentar. Se você é uma pessoa que tem esse medo, você pode ser fechado em várias áreas da sua vida. Vamos supor que você ache que sua vida é boa, mas você tem esse medo de enfrentar. Imagina se você enfrentasse. Então, enfrentar, os antigos egípcios já estudavam que quem consegue enfrentar tem um tigre dentro dele. Por isso que eu estou falando que eu não estou saindo do curso dos arquétipos. Então, às vezes, você usa um tigre e você começa a ficar mal educado, ranzinza, chato e falar não. Você não está percebendo, mas o tigre está trabalhando o medo de enfrentar. Então, o tigre, ele é um arquétipo muito positivo para você enfrentar, para você ir em frente, para você conseguir. Aquele tigre de boca aberta, tipo assim, eu vou pegar você, eu vou cortar você em pedacinhos, é um excelente arquétipo, o tigre bravo mesmo. Porque você acha que o tigre enfrenta alguém assim? Não.
Não, ele vai fazer cara feia, ele vai fazer barulho, ele vai para cima, ele vai ter velocidade, ele vai ter ação. Estão entendendo? Então o tigre, gente, é um arquétipo muito importante do Antigo Egito e é um arquétipo muito importante para você crescer. É um arquétipo muito importante para você atrair as suas infinitas possibilidades para vocês. Então, veja agora, examine agora a sua mente, feche os seus olhos. É muito importante a gente começar a analisar os nossos problemas com os olhos fechados. Porque quando você abre os olhos, você está olhando no fora. E quando você fecha os seus olhos, você está procurando as respostas dentro, você está entrando no seu tempo. Então veja se você tem essa autossabotagem, esse medo de enfrentar. E imagine um tigre olhando para você, bem bravo, e você sendo esse tigre. Nesse momento, você começa a correr atrás das suas infinitas possibilidades. Entendem, gente? Que perfeito, que conexão maravilhosa, que coisa incrível que é. Então, o tigre, ele te ajuda a alinhar. Outro medo também, que já está instalado no nosso inconsciente, é o medo do abandono. Ah, mas e se o meu namorado me deixar? Ai, meu Deus. E se alguém me deixar no asilo? E se eu ficar sem dinheiro? E se eu não conseguir pagar? Sabe, se sentir abandonado, se sentir perdido, sentir que você é o patinho feio da turma, sentir que ninguém ama você, que você é excluído. Esse sentimento é o pior sentimento que você tem. Então, para mim, aquela história do patinho feio, ele foi criado já um arquétipo do abandono. Então, se você se sente excluído nos meios dos amigos, você não sabe chegar, você acha que você é o bobinho da turma, você acha que ninguém te ama, que ninguém te quer, que todo mundo te deixa para escanteio, você tá com uma porcaria de relacionamento, mas é melhor ficar com uma porcaria do que ficar sozinho, ou é melhor você terminar para não se sentir abandonado. Muita gente tem isso, né, gente? Então, veja se você tem esse medo do abandono. E aí você se olha, e quem te abandonou? Quem que você acha que te abandonou? Ah, meu pai foi embora. Então, se o seu pai foi embora, está instalado em você esse sentimento de abandono. A minha mãe foi embora. Sabe o que é? Minha mãe morreu. A minha mãe, quando eu nasci, ficou internada e eu tive que ficar na casa dos outros. A gente passou necessidade, então cada dia eu tinha que almoçar num lugar diferente. Abandono. E você leva isso até hoje. Então nós temos que trabalhar que ninguém te abandona. Então, assim, vamos lá, vamos estudar quântica. Quem é a sua mãe? A sua mãe está aqui, né? Quem é você? Você está aqui. Quem é Deus? Nossa, cresce, entende? É um amor muito mais imensurável, é uma força muito querida, é uma força que te abraça, é uma força que te sustenta, é uma força que coloca na sua mente o que você deve fazer. E Deus nunca saiu do seu templo. Então não é papo de igreja. Quando a gente percebe o que é essa centelha divina, a gente não sente mais que estamos sozinhos. A gente entende que nós somos eternos, que tudo está certo, que agora a gente vai levantar a cabeça, que já passou, que eu tive que passar por isso, para quê? Para quê? E aí começa a terapia, para me entender, para dar valor nas pessoas, para entender que eu posso me virar sozinho. Hoje eu estava ouvindo a história da Palmeirinha, eu até me emocionei. Gente, se você não sabe da história dela, pesquise, que o pai dela amava tanto ela e a mãe dela judiava, até que vendeu ela. Você imagina ser vendida com 6 anos de idade, a sua mãe por ciúmes que o seu pai te dá muito amor.
Gente, que história triste. E depois o pai morreu, ela voltou para casa para sustentar os irmãos. Mesmo assim, a mãe trancava a porta. Até me emociona, assim, não consigo nem contar muito, não para tirar. A mãe trancava a porta para ela dormir do lado de fora. Olha que triste, mesmo ela fazendo melhor. E a mãe dela vendeu ela para um fazendeiro, algumas coisas assim, com 14 anos. Chegou em casa para tirar a roupa e o fazendeiro na cama. Você imagina que tristeza? E aí perguntaram para ela, né? Você fica triste com isso? Não, ela me deu a vida. Meu Deus, que ensinamento. Ela me deu a vida. Eu sou grata por isso, eu fiz de tudo pelas minhas filhas, eu fui uma mãe diferente para as minhas filhas. Se ela não tivesse uma espiritualidade, se ela não tivesse uma força, se ela não tivesse algo, uma centelha vibrando ali porque ela decidiu ouvir, quem seria essa senhora hoje? E até hoje aí arrebentando nas receitas, uma senhora que trabalha até hoje. Então, para mim, ela é um arquétipo de Mulher Maravilha. Então, a Mulher Maravilha não precisa ser a pernuda, siliconada, peituda, bonita. A Mulher Maravilha, para mim, é ela também, entende? É uma das minhas mulheres maravilhas, dos meus homens, assim, heróis. Porque imagina que difícil. Eu não consigo nem imaginar fechando uma porta para uma criança. Não consigo imaginar, porque eu não tenho esse histórico. E eu tenho certeza que se você é mãe, você sente essa dor. Meu Deus do céu, porque a gente ama tanto, né, o filho. E ela tá ali agradecendo, ela podia ser ranzinza. Então ela enfrentou, mesmo ela sendo abandonada por várias vezes, ela enfrentou. E às vezes a nossa mãe não olha na nossa cara, a nossa mãe, ela fecha a cara, o nosso marido, o nosso vizinho, a gente se sente abandonado e não é 1% do que uma outra pessoa já passou. Então, por isso que a gente precisa sentir o amadurecimento, a gente precisa sentir a força, a gente tem que se sentir confiante e entender que tudo que você está passando hoje está certo, para você ter a vida certa, porque nós estamos aqui para passar uma experiência. E o que nós deixamos de fazer, nós precisamos fazer para a gente evoluir. E aqui não é a nossa casa, né? A gente não vai envelhecer mais quando a gente conseguir evoluir. A gente não vai precisar ficar trabalhando braçalmente para a gente evoluir. Em breve, quando a gente conseguir evoluir, não vai existir mais dor. Todos nós vamos ser irmãos, mas por isso a gente tem que passar aqui nessa escola de vida. E a prosperidade é fichinha. Então, às vezes, a pessoa fica reclamando de dinheiro e Deus olha o dinheiro como um pauzinho, algo quase nada para ele. Porque na cabeça de Deus é muito fácil conquistar dinheiro. Só que nossas crenças, por ter medo de enfrentar, por se sentir abandonado, que a gente não consegue. Então, hoje a aula específica, a meditação específica, é isso. E vocês que estão comigo vão acostumando também a espiritualidade. Se ela não tivesse uma força, se ela não tivesse algo, uma centelha vibrando ali porque ela decidiu ouvir, quem seria essa senhora hoje? E até hoje aí arrebentando nas receitas, uma senhora que trabalha até hoje. Então, para mim, ela é um arquétipo de Mulher Maravilha. Então, a Mulher Maravilha não precisa ser a pernuda, siliconada, peituda, bonita. A Mulher Maravilha, para mim, é ela também, entende? É uma das minhas mulheres maravilhas, dos meus homens, assim, heróis. Porque imagina que difícil. Eu não consigo nem imaginar fechando uma porta para uma criança. Não consigo imaginar, porque eu não tenho esse histórico. E eu tenho certeza que se você é mãe, você sente essa dor. Meu Deus do céu, porque a gente ama tanto, né, o filho. E ela tá ali agradecendo, ela podia ser ranzinza. Então ela enfrentou, mesmo ela sendo abandonada por várias vezes, ela enfrentou. E às vezes a nossa mãe não olha na nossa cara, a nossa mãe, ela fecha a cara, o nosso marido, o nosso vizinho, a gente se sente abandonado e não é 1% do que uma outra pessoa já passou. Então, por isso que a gente precisa sentir
o amadurecimento, a gente precisa sentir a força, a gente tem que se sentir confiante e entender que tudo que você está passando hoje está certo, para você ter a vida certa, porque nós estamos aqui para passar uma experiência, e o que nós deixamos de fazer, nós precisamos fazer para a gente evoluir. E aqui não é a nossa casa, né? A gente não vai envelhecer mais quando a gente conseguir evoluir. A gente não vai precisar ficar trabalhando braçalmente para a gente evoluir. Em breve, quando a gente conseguir evoluir, não vai existir mais dor. Todos nós vamos ser irmãos, mas por isso a gente tem que passar aqui nessa escola de vida. E a prosperidade é fichinha. Então, às vezes, a pessoa fica reclamando de dinheiro e Deus olha o dinheiro como um pauzinho, algo quase nada para ele. Porque na cabeça de Deus é muito fácil conquistar dinheiro. Só que nossas crenças, por ter medo de enfrentar, por se sentir abandonado, que a gente não consegue. Então, hoje a aula específica, a meditação específica, é isso. E vocês que estão comigo vão acostumando também, que às vezes eu falo que eu vou dar uma coisa e dou outra. Porque a espiritualidade, eu vou muito pela espiritualidade, eu vou muito pelo canal. A espiritualidade muda tudo. Eu tô com um cronograma aqui de arquétipos. De repente, veio, agora eu mudei, vai ser para esse, porque assim a centelha divina quer que a gente trabalhe. Então, se você gosta da minha centelha, se você ressoa comigo, entenda que às vezes eu falo que vou dar uma coisa e mudo, mas eu não mudo porque eu quero mudar, eu mudo porque eu deixo a energia trabalhar, e eu tenho certeza que vocês que estão ouvindo aqui, vocês precisam disso. Como eu também preciso curar alguma coisa em mim. Então, cada vez que eu falo, eu me curo. Cada vez que você escuta, você se cura. E todos somos um. E outra também do Egito que sempre fala, que é o medo da perda. E isso eu confesso para vocês que eu tenho esse medo da perda. Já melhorei muito. O que é esse medo da perda? Tenho 100 mil no banco. Shirley, olha, tem um negócio super legal, vamos investir. E se não der certo? Mas se der certo, entende? Ai, meu Deus, a minha filha tá espirrando, será que ela vai morrer? Medo da perda. Ai, meu Deus, meu marido tá diferente, será que ele vai me largar? Ai, meu Deus, meu marido tá... Não que eu tenha esse sentimento assim, eu não tenho. Ai, meu marido tá demorando 5 minutos, será que ele tá com outra? Quantas pessoas doentes de ciúmes? Quantas pessoas que começam a ouvir uma crise já começam a passar mal porque acham que vai passar necessidade. Então, o medo da perda você também tem que enfrentar. Eu melhorei muito com esse medo, porque eu entendo hoje que a morte não existe. O meu medo da perda não é nada material. O meu medo da perda é... Meu áudio parou? Vocês estão me ouvindo? Sim, sim. Vocês estão me ouvindo? Sim? Voltou? Tá. Então tá bom. Que deu uma paradinha aqui. Então, assim, hoje eu entendo que não existe mais morte, né? E que é só uma passagem que daqui a pouco a gente vai se encontrar. Então, a quântica, ela nos fortalece. A quântica, ela dá uma visão de mundo de entendimento. Então, através dos ensinamentos quânticos, dos ensinamentos de como vivemos, na parte espiritual foi aonde me fortaleceu. E eu trabalhei esse medo da perda em mim. Trabalhei mais ou menos 80%. Então, ainda falta 20% para eu me curar. E eu vou me curar, porque eu tô aqui buscando essa cura. E o último também, pessoal, é o medo da morte. Medo da morte. Então você passa mal, vai para o hospital, ai meu Deus, será que eu vou morrer? Tá com uma virose, ai meu Deus, será que eu vou morrer? Ai meu Deus, já tô com 70 anos, ai será que eu vou morrer? Ai não vou fazer uma cirurgia porque não sei quem lá morreu. Então o medo da morte, ela tá instalada muito forte em muita gente. E eu acho que a única coisa que todo mundo sabe, 100% de certeza, é que vai morrer, não é? Ou alguém aqui não vai morrer nunca mais. E entenda que se você for bom, tá tudo certo.
Não precisa ter medo da morte, que a morte não existe. E eu já falei 1000 vezes, se você tiver um acidente, vamos supor, você não vai sentir dor, não existe dor. Se você ser comido por um jacaré, você não sente dor, não sente um dente, porque a centelha divina sabe que isso é traumático e te tira antes. Então, às vezes, a gente perde alguém assim, tão querido, e a gente fica, meu Deus, será que essa pessoa sentiu dor? Quantas, né, apanhou, foi esquartejada? Não. Existe a espiritualidade deixa até o corpo se mexendo, mas o espírito já está em outro lugar há um bom tempo. Não existe dor. Se você passou por algum acidente, pode tentar lembrar, você não sentiu, quando você só percebeu quando chegou no hospital. Não tem gente que às vezes quebra a mão assim, não sente dor? Depois que começa a cair a ficha, ai, quebrei, aí que o cérebro começa a te mandar a dor. Então, fiquem tranquilos. A morte é maravilhosa para quem é da luz, né? Vamos deixar bem claro que se você tem os BO aí pesados, não é o seu mentor de luz que vai te pegar, e nem o seu eu superior, já são outras coisas. Então, quanto mais você contribuir para as pessoas, você ser um bom filho, um bom pai, uma boa mãe, olhar as pessoas ao seu redor com dignidade, com respeito, você vai ter uma morte maravilhosa. Não precisa ter esse medo da morte, tá? Bom, o medo da morte, o arquétipo, que aí muita gente vai falar, não acredito, é a caveira, né? Tudo que seja monstros, piratas, fantasmas, é o arquétipo da morte, é um arquétipo destrutivo. E eu vou fazer um vídeo, que agora é o meu marido que tá me enrolando, sobre a caveira, que vai ser um vídeo super legal. Eu vou falar mal da caveira e ele vai falar bem da caveira. Eu vou falar a minha visão e ele vai falar a visão dele. E aí vocês que vão decidir qual é a visão que vocês vão colocar na vida de vocês. Então, também é para mostrar que mesmo ele não concordando comigo, a gente não precisa viver em guerra, porque é isso que acontece no mundo. Se eu não concordo com a tua religião, eu te mato. Se eu não concordo com o seu presidente, eu vou te xingar, porque essa última eleição eu tive vergonha de entrar no Facebook de tanta gente se xingando, porque uns defendem PT, outro isso, mas se você votou no PT, você é um imbecil, se você votou no Bolsonaro, você é isso, você é um idiota. Então, peraí, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Então, eu não vejo a hora de fazer esse vídeo. Tudo que é crânio, tudo que são ossos, tudo que são armas, lembram a morte, lembra suicida. Então não é legal você usar como um arquétipo, tá? Então, de repente, você é um cozinheiro e você tatua uma faca no seu antebraço, porque você quer fazer uma homenagem que você é chefe de cozinha.